Boa noite. Hoje eu trago um relato de uma pessoa que não quer se identificar, então usarei o nome José. Vou relatar minha experiência pessoal, que foi totalmente real. Foi uma única experiência consciente fora do corpo físico. Hoje tenho 48 anos, mas quando tinha 27 anos eu morava em São Paulo, capital, no início dos anos 2000, e estava no primeiro casamento. Não tinha muito conhecimento sobre o mundo espiritual ainda, mas sempre fui atraído para o assunto, desde a adolescência. Eu comecei a frequentar uma casa espírita de nome Bezerra de Menezes. Assistia a algumas palestras, levava roupas em desuso para doação. Comecei a me envolver para aprender mais. Tinha alguns sonhos muito estranhos que pareciam reais, por serem muito perturbadores, com pessoas que pareciam estar em surtos psicóticos, com raiva, incomodados comigo. Então me dirigi até o atendimento fraterno da casa para conversar sobre o assunto. Nós tínhamos ganhado alguns móveis e utensílios de uma amiga em comum. A mãe dela havia falecido de doença, e a filha doou um fogão, geladeira e outras coisas que pertenciam à sua mãe. Ficamos com algumas coisas, como o fogão, por exemplo. Eu achava que os sonhos tinham alguma relação com aquela situação. Talvez se a mãe dela tivesse algum apego às coisas dela, estaria me perturbando nos sonhos, mas isso era só uma dúvida minha. Então, toda noite antes de dormirmos, líamos em voz alta o livro Nosso Lar do Espírito André Luiz, psicografado pelo querido médium mineiro Chico Xavier. Numa daquelas noites, eu sentia um arrepio forte na nuca, sem entender o porquê. Líamos uma parte do livro e assim pegamos no sono. A luz do quarto tinha ficado acesa. De repente, eu sentia meu corpo físico como se estivesse flutuando lentamente, de barriga para cima, e estava com os olhos fechados. Eu acreditava estar sonhando. Fui subindo mais e mais. E nesse processo, meu corpo foi se virando para baixo enquanto ia subindo. E eu achando que era apenas um sonho. Pensei que ia passar a parede do teto do nosso quarto e viria a noite lá fora. Quando, para minha surpresa, eu abri os olhos e senti uma certa fobia, pois quando virei a cabeça, eu vi a lâmpada do quarto acesa, bem ao meu lado. Então tive a certeza absoluta que eu estava no teto do nosso quarto, de costas, com o corpo todo encostado no teto. Olhei para baixo e vi nossos corpos dormindo na cama. Vi todo o cenário do quarto. Neste momento, sem querer, eu voltei rapidamente para o meu corpo, como se fosse atraído. Foi como um mergulho na carne, e assim acordei assustado, mas plenamente consciente. Minha ex-esposa continuava a dormir. Em meu pensamento, eu fiz a seguinte indagação: se tiver alguém aqui, poderia me dar um sinal, por favor? Para o meu espanto ainda maior, minha ex-esposa dormindo pousou a mão dela sobre a minha enquanto dormia, como se fosse um movimento involuntário. Não sei dizer se tem alguma ligação a esse fato, mas na hora eu acreditei que era uma resposta para mim, como se dissesse: sim, estamos aqui. Fiz uma prece de Pai Nosso e dormi novamente. E nunca mais tive outra experiência como essa. Mas aprendi com aquela aula que tive que o mundo espiritual existe de fato e todos fazemos parte dela. Esse é o relato do José, né? O pessoal que gosta desse tipo de conteúdo e se tiver algum relato, pode me enviar, tá? No meu Instagram, pode me enviar por e-mail, pode entrar em contato comigo aqui no canal e mandar a sua história que eu vou ler aqui, tá bom? Então fiquem com Deus aí, um abraço para todos e até mais.